Bom dia, boa tarde, sejam bem-vindas, bem-vindos. Estamos aguardando um pouquinho enquanto todos chegam. Até perguntar se alguém gostaria de fazer alguma partilha de belezura. Se o amigo Zé também quiser fazer alguma partilha de belezura, amigo Zé. Não, eu não estou com muita belezura hoje, portanto não quero transmitir o mau humor. Tentarei estar calmo, que é difícil, tanto que alguém venha com belezura, porque vale a pena. Vale a pena escutar. Pessoal, eu tenho uma belezura para compartilhar, que é a última tutoria que tive com uma das estudantes, que eu disse o que ela queria aprender, ela falou que queria ser no futuro veterinário. Eu falei, o que você quer ser agora? Aí ela disse, eu quero ser veterinário de borboletas. E a partir disso, ela tem 6 anos, e ela começou a pesquisar sobre o desenvolvimento das borboletas e pensando na borboleta na comunidade. Como ela vive, como precisa cuidar dela, suas fases, a relação da lagarta com a borboleta, a metamorfose. E aí, a partir daí, ela está criando um senso de cuidado com a natureza e de exploração com o espaço que está contagiando o entorno, né, o grupo, né, de crianças, né? E nisso está fazendo com que nós pensemos em cuidar de um espaço em que seja atrativo para as borboletas. Está sendo uma experiência muito interessante, assim, a experiência com essa estudante que foi um momento em que ela começou a olhar o caderno e as atividades propostas na tutoria de uma maneira muito diferente, porque a relação que ela tinha com o espaço inicialmente era de correr, de brincar, né, de só estar fora do ambiente formal, e ela começou a formalizar um pouco seus aprendizados a partir de pesquisas que ela está fazendo e começando a dar seus primeiros ensaios de escrita a partir desse querer ser veterinária de borboletas. Assim, bem legal isso. Bom, eu aqui tenho uma mãozinha e posso acrescentar um bocadinho de belezura também. É uma belezura criativa de uma criança. É uma história que eu considero que possa ser ficção, embora tenha uma outra, já vos contei, a história do ser vivo, não é? E da criança que me dizia que não era o que nasce, cresce. Mas aquilo que eu li um dia foi uma história muito interessante que se conta em 4 parágrafos. Estava uma menina a desenhar e a professora chegou-se junto dela e perguntou: o que é que tu estás a desenhar? Ela respondeu: estou a desenhar Deus. E a professora disse: mas como é que tu estás a desenhar Deus se ninguém sabe como é Deus? E a criança respondeu: quando eu acabar o desenho, a senhora vai saber. Olhai, só os loucos e as crianças falam verdade. E é preciso, neste mundo, enfim, que eu nem vou adjetivar, um bocadinho de loucura para haver criatividade. O que essa criança fez ou não fez, não sei se é ficção, se é inventado, é aquilo que aqui eu gostaria que fosse também. Que reinventássemos o mundo, que nos reinventássemos. É para isso que nós estamos aqui. Embora seja difícil. Então a belezura é essa. E cá estamos nós com uns 5 minutos de espera, que é uma instituição, é uma coisa louca, louca. O Brasil é o único país onde tem polícia militar, é uma coisa louca, que tem faixas de pedestres com pessoas a mandar parar os carros, para os pedestres passarem. Também não entendo como é que pode. Não é? Se é faixa de pedestre, é de pedestre, não é preciso ninguém a mandar parar os carros e a mandar andar. Enfim, é muito original o Brasil, muito original. Criativo. Eu adoro o Brasil. E adoro, porque quanto mais eu conheço o Brasil, menos entendo. É ótimo.
vou aprendendo. Vamos lá, que já passa das 11. Qual é a agenda de hoje? Bom, então, amigos, nós estamos nas construções dos indicadores, né? O Luiz ficou de apresentar também para a gente aqui a construção que ele está fazendo, ele até me enviou, vou até confirmar com ele se ele gostaria de compartilhar aqui conosco. E num segundo movimento, nós também estamos construindo juntos indicadores de comunidade de aprendizagem nessa proposta de novas construções sociais de aprendizagem e educação. Então, nós ficamos aqui de construir indicadores em conjunto. Então, são essas duas construções hoje que estamos fazendo. Deixai-me só um minutinho, pode ser? E depois o amigo Luís vai expor as suas... Daqui por 15 dias realiza-se o 13º ENARC, Encontro Nacional dos Românticos Conspiradores. O primeiro foi em 2004. Estamos há 20 anos. Há pouco estivemos com a coordenação provisória da ARCA, mas o Luís talvez possa falar sobre isso, ou o Helder, ou quem participou. E estamos a braços com duas questões fundamentais. A primeira é a criação do grupo de trabalho, não é? Dos grupos de trabalho, e a questão do financiamento coletivo dos projetos, dado que o poder público, as universidades e os estados e os ministérios desperdiçam o dinheiro que nos faz falta. Então, se quiseres um bocadinho falar sobre isso, mas deixamos para o final. Então, Luís, tens a palavra. Então, boa tarde a todos, bom dia aí para o Brasil. Eu enviei o ficheiro à Zizi para que ela pudesse apresentar, porque eu tenho sempre grande dificuldade em apresentar aqui no Teams os ficheiros que tenho construído. Mas vou só dizer que nós estamos a fazer aqui um caminho de procura de indicadores, de indicadores de evidências, algo que se veja nos alunos, que ajude os tutores, ou até qualquer adulto, ou até qualquer criança e colega, a avaliar o que o aluno está a fazer e ajudá-lo a melhorar. E, portanto, quisemos fugir das grelhas de avaliação que têm como consequência uma classificação quantitativa. Baseámos-nos em muitos documentos que o José Pacheco já criou e discutimos entre nós como poderíamos adaptar aqui ao nosso chão de escola. E foi isso que eu enviei à Zizi, um exemplo muito pequeno, muito singelo sobre a área do português, da comunicação, e se ela quiser mostrar, está à vontade, Zizi. Estou organizando aqui para apresentar, Luiz, não sei se... Não é esse, é o segundo separador. O outro separador. Ah, só um minutinho. O verde. O outro. Opa. Esse, exatamente. Esses é que são os indicadores. Ok? Portanto, o nosso objetivo foi não formatar ninguém, como temos vindo a discutir aqui, deixar o indicador suficientemente aberto para a criança ser criativa. Portanto, vocês não veem neste indicador nada que obrigue a criança a fazer de determinada forma, certo? É apenas um indicador na área da competência da oralidade, comunicação, leitura, escrita, para que a criança se possa balizar e também os tutores. Portanto, deixo à vossa consideração e até peço à Zizi que, se ela quiser, possa enviar para todo mundo através do Telegram, não sei, como quiser, está bem? É um projeto ongoing, é um projeto que estamos a fazer ainda em muitas áreas. Para o ano, aqui em Portugal, em setembro, vai mais um grupo de alunos para o projeto piloto, vamos crescer e com certeza que daqui a 2 ou 3 anos teremos muitos instrumentos, muitos dispositivos e aqueles que temos agora muito, muito melhor feitos, muito melhorados. Obrigado, Zizi. Eu hoje não falo muito mais, está aí tudo.
Então, pelo que eu pude ver, Luiz, já temos uma mãozinha levantada. Acredito que talvez tenha alguma perguntinha. Força, força. Eu não consegui ver quem foi, se foi Estudo Sorocaba, é a Daniela? Ah, o amigo Zé tá com a mãozinha levantada também. Eu só quero acrescentar que é muito importante este trabalho que o Luís traz e espero que haja outros em breve. Eu passei agora 15 dias, a segunda quinzena de julho, falando de avaliação das minhas cartas. Eu gostaria que, quando tivessem um tempinho, não é, fossem lê-las. Elas estão numa linguagem desprovida de jargão científico, mas com fundamento científico e prático também, para que nós pudéssemos elaborar um documento sobre avaliação, onde também esteja este trabalho do Luís. Aquilo que eu escrevi foi uma desconstrução total do modo como as escolas dizem fazer avaliação e não fazem. Porque não se faz avaliação nas escolas, faz aplicação de prova, o teste e uma nota de escala classificatória ordinal. Isso não é nada. Por outro lado, eu tenho também, enfim, uma proposta, entre aspas, para ajudar o Micael, o pai da criança que foi reprovada e que me levou a escrever aquilo que escrevi, de apoiar o Micael na sua reivindicação. Não se pode reprovar uma criança, como foi feito, mesmo no fim do Fundamental 1 ou do ensino básico ciclo primeiro português, usando as classificações de 1 a 5, ou o que é que seja. Não pode, não pode. A avaliação sumativa, para já, ela pode não ser transformada numa nota de escala ordinal. Pode. Onde é que está na lei que diz que é preciso isso? Não diz. Mas a regulamentação feita pela burocracia ministerial impõe que haja trimestre, semestre, agora é o semestre que está na moda, e que haja notas e que as notas depois conduzam a aproveitamento ou aprovação ou retenção, que é o eufemismo que agora usam. Nós temos de intervir, meus amigos, temos a obrigação de intervir para mostrar que o rei vai nu. E que aquilo que fazem na escola não é avaliação e que ninguém, com aquela avaliação entre aspas que se faz nas escolas, nenhum professor pode reprovar, nenhum. Porque as provas, os testes, são o instrumento mais falível da avaliação. E, portanto, não pode. Os testes não nos dizem o que é que se aprende ou o que não se aprende. Dizem-nos que houve um percentual, houve enfim, uma notação qualquer. E quando a avaliação não é criterial, eu não vou entrar por pormenores mais ou menos científicos ou teóricos, não importa. Quando não se faz uma avaliação criterial, não é possível reprovar uma criança. Não se sabe o que essa criança aprendeu e não aprendeu. O que se sabe é que teve o suficiente, eu acho piada, que teve um 2, ou que teve um 7, ou que teve um 12, que é isso. Nós estamos a passar por um período que é extremamente favorável à nossa intervenção. E que tem de ser uma intervenção pacífica, dialogante com o Ministério, os ministérios, mas que tem de acontecer. Já basta, não chega, para Portugal não chega, basta que se continue a fazer aquilo que se faz, que é reprovar a filha do Micael sem ter qualquer dado concreto para poder reprovar. Então, aquilo que eu vos proponho é ler as 15 cartinhas que eu escrevi na segunda quinzena, acho que foram 15, sobre avaliação, fazer uma súmula de tudo aquilo, elaborar um documento e enviar para o Micael para que ele possa mandar para a escola. E não é para estar contra a professora da filha de Micael. Eu nunca estou contra professores. Eu estou interpelando um sistema, não o professor. O professor é vítima, muito é conivente com coisas que são irregulares, como é essa de reprovar uma criança no final do primeiro ciclo. Enfim, lê das cartinhas e poderemos voltar depois à conversa. Temos o Luís de mãozinha levantada. É só para dizer uma coisa, eu não, se há coisa que concordo
200% com o Zé Pacheco é na avaliação. Nós, noutras coisas, não estamos 100% de acordo, ainda bem. Eu só vou estar de acordo com o Zé quando tiver a idade dele. Portanto, ainda falta um bocadinho. Mas relativamente à avaliação, eu estou 100% de acordo com o Zé. Agora, imaginem o que é fazer isto numa escola, isto que vocês estão a ver, com os outros professores todos a perguntar como é que o aluno vai ter uma nota depois disto, não é? E, portanto, esta é mais uma luta que temos que travar, não é? O que é facto é que os alunos ficam muito contentes ao saberem que são competentes, como a gente lhes diz. Tu és competente na comunicação e na leitura. E eles já não perguntam se têm 2 ou têm 3, ou têm 4 ou têm 5, não é? Os outros ainda perguntam. Era só para dizer isso. Eu vou pedir à Janete que me deixe só fazer uma observação ao amigo Luís. Pode ser, Janete? Bom, quem cala consente. É o seguinte, Luís, as pessoas perguntam como é que vamos saber o que fazer com esta abordagem na avaliação. Quando eu fui para a Escola Superior de Educação do Porto, Universidade, trabalhar a formação de professores inicial, disseram-me que naquele ano a escala era de 0 a 20, ok? De 0 a 20. Quem tivesse menos de 10 reprovaria. E eu perguntei, então pronto, de 0 a 20, não é? É. Mas acrescentaram, mas este ano não vai ser de 0 a 20, vai ser de 0 a 16. Mas expliquei lá porquê. É que os professores, por cada ano de serviço, não sei o quê, e se os nossos alunos saírem com 18 ou 19 ou 20, vão passar à frente dos professores que já cá estão há muito tempo. Então, ou seja, corporativismo, não é? Eu disse, desculpa lá, não estou a entender nada. Ou é de 0 a 20 ou é de 0 a 16. Não, agora é de 0 a 16. Ok, então eu vou fazer o seguinte. No final do ano, eu completo com os meus alunos, que vão ser professores no próximo ano, era o último ano do curso, eu completo um processo de avaliação por portfólio, com evidências de aprendizagem. E o que eu vou perceber é que haverá aqueles que são capazes de ser professores e haverá aqueles que vão ser apenas dadores de aula. Eu, dadores de aula, já tenho muitos. Então, vou aprovar só os que têm competências que vão ser professores. E para esses eu dou-lhes 20. Não pode. Eu perguntei, onde é que está escrito? Eles calaram-se. Isto é o Conselho Científico. Calaram-se. Então, vou dar 20 ou vou dar 0. Uma escala dicotómica. Ou é capaz de ser professor ou não é. É como os alunos. Ou eles aprendem ou não aprendem. Ponto. E se aprendem, continuam. Se não aprendem, o professor que aprenda a aprender e a ensinar. Porque não há dificuldades de aprendizagem, há dificuldades de ensinar. Então é assim, porque reprovar uma criança é assumir que o professor está reprovado. Reprovar uma criança é abandono intelectual, que é crime. Vamos falar sério. Obrigado, Luís, e fica para a próxima esta discussão. Imagina o que seria isso aqui na escola, não é? Ou dar 5 ou dar 1. Imagino que não seria isso aqui. Mas um dia falaremos sobre isso. Tu estarias dentro da lei, os outros é que estão fora. Nós vamos ter que ir para o escândalo, entre aspas, porque de outra maneira não vai. Não há debate público, não há. E, portanto, tem que passar a haver. Andamos a dizer que o bem vai nu, vamos fazê-lo. Com calma, na paz. Eu sou uma pessoa pacífica, não quero mal nenhum a ninguém, mesmo aos burocratas e tudo mais. E aos corruptos não tenho. É preciso recuperá-los, dar-lhes a mão, cuidar deles, para que eles deixem de ser corruptos e burocratas. A Janete desistiu. Janete, peço desculpa, porque estou sempre a falar. Janete, onde é que está a Janete? Está aqui. Janete, vá lá, coragem. Acredito que ela está com um problema no som, porque o áudio dela está aberto e não estamos conseguindo ouvi-la. Janete, quando é assim, talvez se você sair e retornar à reunião, porque o seu áudio está aberto, mas não conseguimos te ouvir. Agora o áudio está fechado. Bom, enquanto a Janete tenta se organizar, Luísa teria perguntinhas.
Sobre a Nossa. lógica aqui de construção, se Sim. você puder explicitar um pouquinho, é muito importante, porque, assim, normalmente, né, as pessoas não compreendem essa lógica de cara, digamos assim, pela construção do paradigma da aprendizagem e comunicação. Então, se você pudesse exemplificar com relação a essas competências, como você colocou aqui no chat, que não está ligado a uma construção quantitativa, mas sim tem uma construção qualitativa, e dentro dessa construção qualitativa, qual seria essa abordagem, né, que vocês estão construindo e trabalhando em cima dessas competências que são tão importantes à formação e desenvolvimento, não só psicomotor, psicológico, né, de todo ser. Você poderia fazer uma apresentação? Isso é muito importante para a gente ter como base. Vou tentar. O ponto de partida foi criar indicadores, como eu disse há pouco, que pudessem ser observáveis nos alunos. Daí a evidência. A evidência é algo que se vê. E, ao mesmo tempo, tinha que ser algo que os próprios alunos revissem neles próprios, porque não pode ser só alguém de fora a ver. Então tinha que ser suficientemente simples para que os alunos de 10 anos, no mínimo 10 anos, compreendessem, e teria que ser suficientemente observável na dinâmica de grupo que eles têm todos os dias. É claro que isto não se vê todos os dias, porque os alunos não estão todos os dias a demonstrar competência escrita e competência oral, nem competência de leitura, porque fazem muitas outras coisas. Mas isto pode ser visto e observado por qualquer pessoa que acompanhe um grupo de alunos durante uma semana. Isto é perfeitamente observável. Eu próprio vi, eu próprio trabalhei no terreno com os tutores para construir estes indicadores. Portanto, não é difícil fazer isto observando os alunos. Depois, nós também pegamos num documento que o Ministério da Educação aqui criou, que se chama Competências Essenciais do Perfil do Aluno, e fomos nessas competências, que na prática são as competências que qualquer ser humano deve saber utilizar, né? Os saberes de competência é saber em ação, e portanto é a partir daqui que trabalhamos com os alunos no seu dia-a-dia. Há alunos que desenvolvem competências de oralidade e de comunicação lendo o Príncipezinho, e há outros que gostam mais de ler outro tipo de leituras, portanto não está formatado de forma a que todos façam igual. Expliquei bem, Zizi? Muito bem, Luiz. Muito importante essa construção. Agradecida. Então, Luiz, são fundamentados em evidências de aprendizagem, certo? Essa construção avaliativa e essa construção qualitativa, ela está correlacionada à construção dos valores que se estabelecem a partir da relação com as crianças em sua aprendizagem, correto? Uhum. Certo. Correto. Nós só temos aqui, quando nós estávamos a fazer isto, os tutores estavam sempre a dizer: então, mas no final eu vou ter que dar uma nota. É obrigatório dar uma nota. E eu dizia assim: não te preocupes com isso, isso é o menos preocupante. No final do percurso do aluno, aqueles que tiverem mais competências têm 5, não há problema nenhum, e os outros têm 4. Não vou como o Zé, que dou 5 a todos, mas pronto, é parecido. Ok? Portanto, isso é pouco importante. Eu tenho outra perguntinha também, Luiz. Como faz para construir a escala do desenvolvimento de atitudes e do desenvolvimento das competências? Eu vi que você colocou aqui o primeiro ciclo, né? Aí tem o segundo ciclo. Sim. O terceiro... É esse o próximo passo, Zizi. É esse o próximo passo que nós estamos a discutir agora, que profundidade de escala, vamos falar, você falou em escala, vamos falar em escala. Que tipo de escala podemos nós construir para que os indicadores se adaptem ao nível de desenvolvimento de cada criança? Ok? Porque elas não estão todos no mesmo nível. Elas vão crescendo e vão se desenvolvendo. Mas eu não posso dizer tudo no mesmo dia, porque nós não temos essa capacidade de fazer tudo na mesma semana. Para o ano, agora estamos de férias, para o ano voltaremos a esta construção que nunca foi feita nesta escola.
Não sei se noutras do Portugal foi, mas nunca foi feita, porque nós tínhamos critérios de avaliação meramente quantitativos e percentuais. E alterar isso, alterar uma percentagem que os professores davam quase aleatoriamente, não é? E transformar uma escala de notas de testes para este tipo de abordagem é muito complicado para muitos docentes aqui em Portugal. E então temos que ir passo a passo. Compreendi, agradecida, Luiz. Luiz, o que que nós podemos te ajudar? Tem mais alguma questão que nós podemos te ajudar nessa construção que você está fazendo com relação Eu à acho que sim. Acho que em setembro aqui em Portugal volta a ser um ano letivo. Temos mais tutores envolvidos connosco, não é? Vêm tutores novos, vamos trabalhar com eles. E eu creio que essa questão que a Zizi falou agora da escala é importante e nós vamos precisar de muita ajuda e muita partilha para chegarmos a um ponto de equilíbrio muito grande. Agradecida, Luiz. Que aí nós podemos organizar, então, para poder, inclusive, fazer essa construção contigo a partir de setembro, né? Tá? Ótimo. Só para confirmarmos aqui se teria mais algum ponto. Aí eu gostaria até de trazer se teria alguma perguntinha, né, de alguns participantes, para a gente trazer aqui de questões. Quem estiver fazendo também essas construções, né, se estão com dúvidas ou questões que gostariam de complementar. Ou amigo Zé também, se tem algum ponto que gostaria de complementar. Não, eu vou me limitando porque falo muito e os outros não falam. Mas eu tenho muita coisa para conversar, é evidente. Como disse o Luís, quando ele for da minha idade, ele vai ter muita coisa para falar. Então, mas acho que não devo, neste momento, ir além daquilo que já disse. Que leiam as cartinhas e que voltemos aqui para falar sobre a avaliação e construir um documento. É preciso intervir. Ouviram bem? Não basta ficar aqui num discurso fechado, num círculo, é importante, mas é preciso intervir, agitar a opinião pública. Né? Mas tem a Maria Antónia, que costuma intervir bem, e eu vou-me calar. Maria Antônia. Oi, bom dia, tudo bem com Bom vocês? dia. Pois então, era só para dizer que eu gosto muito dessas questões e da forma como o professor Luiz tem colocado, como eu já gostava das formas anteriores, porque eu penso que é importante perceber a escola não como um espaço simples, onde nós vamos, ou melhor dizendo, já sabendo o que fazer, não é? E aí você só vai implantar métodos ou propostas assim e esperar resultados. Eu penso que da forma como está sendo proposto, é um modo de complexificar a escola do jeito que ela é, esse organismo complexo, de pessoas diversas, incluindo docentes e discentes, e essa hierarquia que se forma, que ela dilui numa proposta dessa, né, que o professor está trazendo, e que o professor José já trazia, porque essa ideia hierárquica que a escola tem, ela se dilui ela se desfaz quando se propõe trabalhar dessa forma, né? E dando importância a cada um dos sujeitos presentes e como cada um se constrói dentro dessa escola e tirando esse lugar, né, desse professor, desse tutor, desse orientador, que já vai com um lugar que ele sabe qual é, que ele tem para fazer. E eu penso que uma escola dessa forma tira esse lugar dele, deixa ele, e agora? Eu vou fazer o quê? Né? E agora, como é que eu vou avaliar? E agora, qual é o conteúdo? E agora, o que é que eu tenho para fazer? Enfim, eu penso que é uma experiência maravilhosa de ciência, né? De uma forma de trabalhar a ciência da educação, de fazer ciência da educação enfim, que nos ensina bastante, que traz questões para se refletir em quaisquer áreas, em quaisquer fases da produção do conhecimento nas escolas, né? E aí eu estou me incluindo, porque como eu trabalho com outro público,
para quando eu retornar agora em 2025, eu adotar novas questões, apesar de que eu vou perseguindo essa ideia de avaliar de forma que não que dê a oportunidade do jovem, que eu nunca trabalhei exatamente com crianças, a partir do 8º ano, primeiro, segundo e terceiro, que eu passei também uns meses no terceiro ano do ensino médio, não são mais crianças, mas que eles chegam com um nível de reflexão, talvez até infantil mesmo, pueril, né, no sentido de não saber o que dizer, não saber conceituar, não saber refletir, e ao mesmo tempo sabe, mas na perspectiva do que já foi conversado aqui, não é? Dentro dos padrões culturais que eles conhecem, mas que não conseguem refletir com uma leitura, com essa leitura que se quer. Então, eu penso que essa forma de trabalhar pode contribuir com isso, é isso. Eu só estou corroborando, assim, contemporizando, eu não tenho nada a acrescentar, viu? Obrigada. Agradecida, Maria Antônia. Temos o Helder também, de mãozinha levantada. Gente, bom dia, boa tarde. Eu quero só agradecer aí o Mocho pela contribuição. Acho que é interessante, sim, a gente conversar em termos internacionais, né? De acordo com cada localidade aqui, de referências comuns, convergentes para avaliação. E eu consegui visualizar bem nesse texto, nessa planilha, né? Não, é uma escala, né? Uma sucessão de aquisições, né? De competências, né? Algo que está relacionado com o processo formativo, processual, rigoroso, sem ser rígido, né? Acho legal isso aí. Eu acho que é interessante, eu quero até pedir licença, você pode partilhar esse material comigo, para que a gente possa construir juntos também aqui onde eu atuo, no meu chão de escola, Eu com a enviei minha à Zizi, equipe. eu enviei à Zizi, Helder, também. Enviei à Zizi o fecheiro do PDF que ela pode partilhar com todos. Sim, sim. E tem outras contribuições lá maravilhosas, né, mas que a gente vai criando pontos de contato, pontos de aproximação. Não falo assim de identificação, que não é o caso, porque temos nossas regionalidades, mas pontos de convergência para que a gente possa nos entender enquanto rede. Eu acho que esse assunto da avaliação, ele além de ser as margens do rio, imagens que não deformem o rio, que não tornem ele revolto, como diria o Bertolt Brecht, mas que faz o rio fluir para o mar, é algo também que nos integra, né? Acho que vai ter um senso de conexão. Então, obrigado aí, eu senti de uma forma muito intensa aqui, profunda, um senso de conexão no nosso trabalho enquanto rede, a de pensar em amadurecer a avaliação do nosso trabalho. E esse instrumento aqui ajudou bastante para mim em particular. Obrigado. Então, só para colocar agradecida a Luiz também. Já está compartilhado no Telegram, Novas Construções Sociais de Aprendizagem e Educação. Em breve vai estar no núcleo documental também, então você já tem acesso ao documento, tá bom? A Maria Antônia levantou a mãozinha. Maria Antônia, você gostaria de fazer algum complemento? Oi, sim, desculpa. É só para partilhar uma experiência, bem rápida, uma experiência que eu tive durante a residência pedagógica, porque era para a gente, a primeira experiência de residência pedagógica no Brasil, que eu fui orientadora, em 2018, 2020, formou os três grupos de estudantes da graduação em 3 escolas, para pesquisar o trabalho aquela muito parecido com o trabalho anterior dos estágios, mas aí a pesquisa tinha que no final trazer um produto aí que a CAPES queria que os professores apresentassem, os discentes, os professorandos apresentassem, no sentido de que fazer com aquilo que eles tinham observado na pesquisa, não é? E aí, a cada momento que eles iam trazendo questões, a gente sentava para conversar, e eles diziam, mas Maria Antônia, não é necessário a gente conversar tanto, nós estamos observando, não sei o quê. E aí eu quero dizer que essa questão da complexidade que eu trouxe anterior, na questão anterior,
É porque eu dizia para eles, mas a escola não é esse lugar, não é para ser simplificada dessa forma. A gente já vai sabendo o que é que tem para fazer, implanta o livro, coloca ali o que tem no livro didático e não sei o quê. Não, todos os problemas precisavam ser discutidos entre alunos e professores. Por que a gente se acostumou? De onde saiu essa ideia de que a escola, que a gente já vai sabendo o que tem para fazer e não tem mais nada para conversar? E aí, se o professor está certo ou está errado, é sempre o professor que está certo ou está errado, e que ele não observa isso e que ele não observa aquilo, sem se dialogar com alunos e professores dentro da sala. E eu tentei fazer com que eles compreendessem isso, e só quis colocar que essa foi uma prática que eu tentei levar, para que esses projetos fossem pensados por eles trazendo essas reflexões. No final, a gente conseguimos fazer bons resultados, porque foi uma coisa que eu observei, que a escola não escreve sobre aquilo que ela pleiteia, sobre aquilo que ela propõe. Geralmente, os professores são práticos, né? Eles aprendem a colocar em prática as coisas, eles fazem os planos e levam os planos adiante, e os problemas que eles vão observando, e etc., nunca viram escrita. Nunca se escreve os projetos propriamente dito, pelo menos nas escolas que eu tenho acompanhado, mal o professor escreve o plano, ele coloca algumas questões num caderno e pronto. E ele nunca escreve os projetos e nunca escreve sobre as dificuldades que ele tem, porque ele realmente acaba não sendo um pesquisador nesse sentido, ou ele acaba sendo esse prático, mesmo que só vai propor fazer coisas, não é? E eu penso que tinha que ser maior do que isso. E aí a sugestão que eu queria deixar para o professor, perguntar para ele como é que está essa questão da escrita. Eu estou aqui num lugar super barulhento. Acabou de ser, porque nem é tanto, mas parece que passou. Pois então, aí é isso que eu queria perguntar para o professor Luiz, se isso está sendo pensado para ir escrevendo sobre essas dificuldades que vão surgindo, as reflexões que os professores ou os tutores levantam, as dificuldades que eles vão trazendo, para que isso se transforme numa escrita, né? Trazendo essas dificuldades do cotidiano que vão sendo enfrentadas. Como isso começou? Por que começou? Quais foram as questões que surgiram para que esse plano pudesse ser colocado? E como é que se pretende levar isso daqui para frente para que deixe um registro escrito, para além disso que você está apresentando? É isso. Obrigada. Maria Antônia, só dizer que eu estou registrando tudo no meu caderninho e provavelmente irei escrever um livro sobre isso para que vocês tenham acesso. Vamos então ver se é possível daqui a 1 ou 2 anos fazer isso, porque a experiência não é só educativa, nem é só pedagógica, é sobretudo social e transformativa. Portanto, é algo que eu nunca tinha vivido enquanto educador desta forma, e acho que é, como você disse, é muito útil partilhar com os outros aquilo que se está a viver neste momento. Que bom, porque uma das dificuldades que a gente tem aqui é de como levar isso adiante para socializar com o público, né? Os relatórios, que são maravilhosos, que os estudantes da residência pedagógica fizeram, estão parados, estão lá no arquivo do laboratório na universidade, e não tem como eu nem me animo para escrever mais sobre o assunto, porque acaba sendo só eu, os estudantes, cada um está no seu trabalho, eles dizem que não tem tempo, e não tem como a gente publicar, não tem financiamento para publicação. Se a gente quer publicar livro, tem que ser, como se diz aqui, do bolso da gente. Então, se tem outra oportunidade por aí, aproveite. É no interior do Ceará, um estadual, chama Universidade Estadual Vale do Acaraú. Obrigada. Agradecida, Maria Antônia. Mais alguma questão que gostariam de trazer? Senão, vou estar compartilhando aqui para continuarmos a nossa pauta. Bom, vou descompartilhar então aqui para retornarmos. Agora consigo ver todos. Então, muito boas colocações. Maria Antônia, uma sugestão que te dou é com relação à Amazon. É possível fazer livros gratuitos.
tá? Então, você pode conseguir fazer sem precisar tirar custo. Agora, com relação à escrita, construir círculos com pessoas também que queiram fazer essa construção. Inclusive, aqui, estou vendo que tem pessoas que estão se juntando aqui, né? Quem sabe a Isabelle também não se anima para fazer em conjunção, né? Livros são sempre importantes, ainda mais trazendo essas novas funções sociais de aprendizagem e educação, para que a gente possa ter outras referências, porque existem muitas referências com relação ao instrucionismo, né? Então temos que ter outras referências também. Olha, a Isabelle já está animada, então estou vendo um círculo nascendo aqui na Isabelle e a Maria Antônia. Quem mais também quiser construir junto, é muito importante. Bom, mais alguma questão? Senão nós concentraríamos na próxima pauta, ou perguntar para o amigo Zé se ele gostaria de ver, senão eu traria aqui a questão dos indicadores que nós estávamos construindo. Amigo Zé, você gostaria de fazer alguma colocação? Gostaria, mas não vou fazer. É preciso dar a palavra a quem precisa e merece. Portanto, eu vou obsequiosamente ficar em silêncio, os agradecendo as intervenções já feitas e aquelas que vierem a seguir. Muito obrigado. Então, na semana passada, nós estávamos construindo os indicadores, né? Começamos a refletir sobre a construção de indicadores e tínhamos levantado a cooperação e os critérios, né? Como uma possibilidade de construção de indicadores. Gostaria de propor para vocês, para pensar, o que vocês gostariam de organizar? Uma sugestão. Quando nós vamos fazer a matriz axiológica, nós sempre escolhemos, né, quais são os valores. Os indicadores, quais vocês veem que seriam indicadores de novas construções sociais de aprendizagem e educação, correlacionado ao paradigma de aprendizagem e comunicação, ligado, claro, à comunidade de aprendizagem. Nós tínhamos começado por cooperação e critérios, que era uma proposta, frente às colocações que tinham sido feitas. Vocês gostariam de escolher alguns ou trazer uma proposta de alguns a partir de referências que vocês têm? Ou vocês gostariam de trabalhar a questão da cooperação e os critérios? É a pergunta que eu teria. Ou outra sugestão. Zizi, por favor, dá para repetir? Eu acabei me distraindo aqui, por favor. Obrigada. Claro, com certeza. Retomando que na semana passada, nós organizamos de fazer uma construção de indicadores em conjunto. Então, nós começamos com duas propostas, que era cooperação e critérios. Vocês gostariam de começar por eles ou gostariam de propor alguns, até pela construção que cada um está fazendo e ver como referência necessário a partir das novas construções sociais de aprendizagem e educação? Lembra que nós firmamos de fazer um documento em conjunto? Então, nós estamos começando a conversar sobre esses indicadores, porque temos que ter a nossa proposta, né? Qual é a nossa proposta, hein? Em novas condições sociais de aprendizagem e educação de indicadores, né? Os primeiros dois foram cooperação e critérios, que nós tínhamos colocado como primeira proposta. Aí a pergunta é, vocês gostariam de continuar propondo alguns, ou vocês gostariam de falar sobre a cooperação e critérios? Uma sugestão que eu daria é propormos alguns, que nós teríamos a base para começar. Eu acho Vamos bem, propor. Sim. Ótimo. Então, nós temos, por enquanto, cooperação, critérios. Eu daria a sugestão de mais um, chamado confiança. E aí, perguntar para vocês, querem um tempinho? Alguém gostaria de ser guardião do tempo, para marcar um tempinho? Ou gostariam já de trazer alguma proposta? Pensando na nossa lógica de construção. Bom, eu vou explicar a lógica porque da confiança, então. Uma sugestão do indicador de confiança é porque ele está diretamente correlacionado às relações humanas e à aprendizagem. Porque quando nós construímos o vínculo de relação, ele tem uma construção de indicação da confiança.
A confiança, embora a palavra, né, esteja a ver confiança, com uma fiança, mas o sentido em si da construção de vínculo em responsabilidade e autonomia dessa aprendizagem, tanto para os tutores quanto para os próprios aprendizes, ela dá uma construção onde você tem segurança daquela aprendizagem que você está construindo e ela está ligada diretamente ao fator afetivo e à relação construída com a pessoa. Então, essa confiança. Por isso, a sugestão de um dos indicadores ser, né, a confiança. Relembrando que a cooperação e os critérios, nós relembramos a necessidade da cooperação porque ela está diretamente nesse diferencial à competição, enquanto que as aprendizagens estão correlacionadas a competir para construir, nós estamos correlacionados a cooperar para construir e construir em um propósito humanizador, né? Ou seja, nós estamos cooperando para nos tornarmos melhores todos nós, não algum de nós. O Luiz fez uma colocação aqui, que aqui temos o relacionamento interpessoal como competência, onde entra a confiança. Então, está correlacionado a uma construção de competência. Uma sugestão que teria, inclusive, nós construímos primeiro esses indicadores, né, em construção de ação ou valor, nesse sentido, e depois fazemos também quais são as competências que estão correlacionadas a eles, né? Assim construiríamos a nossa base de indicadores também em proposta desse grupo. Eu tenho uma perguntinha de provocação, se a gente ficar assim pensando quais seriam. O que nós vemos que está faltando? Às vezes é mais fácil pensar o que falta, né? Qual que é a problemática para nós chegarmos à necessidade. Então, a cooperação nós vimos porque realmente em competição fica muito difícil desenvolver o paradigma da aprendizagem e comunicação na nossa proposta, que é uma proposta humanizadora. Os critérios, eles estão na referência para trabalhar justamente a liberdade de limites, que está ligada também à autonomia com responsabilidade, né? Onde nós assumimos as funções e desempenhamos essas funções para desenvolvermos os potenciais que temos como ser. A confiança vem dessa proposta do vínculo, da aprendizagem, onde se tem essa assunção da própria aprendizagem no vínculo por relação. Não é uma aprendizagem que ela está desconectada da construção qualitativa e quantitativa, porque a relação, ela qualifica, mas ela também tem a sua quantidade em desenvolvimento de expansão do afeto, do vínculo, do valor estabelecido naquela aprendizagem. Agora, até a quantidade de valor estabelecido, né? A empatia, tem uma colocação. Uma criança falou assim para mim: eu estou aprendendo sobre a empatia, mas eu descobri uma coisa. Eu tenho empatia quando eu consigo perceber que o outro não está bem. Mas quando o outro está bem também, eu estou pensando como é que eu vou ter empatia. Qual que é a minha quantidade de empatia? Aí eu brinquei com ela e perguntei: o que você percebe que você pode trocar em empatia com a pessoa? Aí ela falou assim, mas como é que eu troco empatia? Eu falei, boa pergunta. Pergunta para os seus amiguinhos, né, os seus coleguinhas, como é que você troca empatia? Para vocês tentarem achar uma solução para isso. Porque vocês querem aprender empatia? Ah, queremos. Vamos conversar. Aí eu vou fazer uma síntese, porque a história é longa, mas no final eles chegaram ao seguinte resultante. Depois de muito vivenciar questões de como vamos vivenciar empatia ou não, aconteceu um momento que uma criança se desequilibrou e foi cair. Aí a outra criança que estava do lado pensou se ela ia ajudar ou não, porque assim, ela estava próxima. Aí a conversa foi essa. Eu pensei se eu podia ajudar ou não. Aí eu percebi que eu estava desenvolvendo melhor a minha empatia, porque a minha mão naturalmente foi para ajudar, mas eu parei um minutinho para pensar, enquanto a criança estava se deslocando, caindo assim, porque não caiu para machucar. Ela foi se desequilibrando e meio que brincando e caindo no chão. Mas a outra criança parou para pensar sobre se ela ajudaria ela naquela, né, na queda que ela estava tendo ou não. Aí ela pensou, eu percebi que a minha quantidade de empatia está aumentando porque eu estava pensando em ajudar, né? E naturalmente a minha mão se estendeu para ajudar. Enquanto que o outro pensou e falou assim:
eu não ajudaria. Por que eu não ajudaria? Porque eu poderia me machucar também. Então, eu não teria essa velocidade. Aí elas começaram a questionar a seguinte questão: quem seria a melhor pessoa para ajudar naquele momento? A pessoa que conseguisse estender a mão na hora certa, digamos assim. Então, elas foram levantando hipóteses sobre como construir empatia, o que a empatia estava correlacionada com a nossa ação diária, uns com os outros, na relação. Olha só, estão vindo várias questões aqui. O Helder trouxe. Muito bom, penso que o critério avaliativo de comunidade seria bom. Já o Luiz trouxe. Será que a quantidade de empatia é importante calcular? Então, Luiz, era justamente essa questão que elas estavam em voga, né? É importante calcular a empatia, só que aí elas falaram assim, não exatamente, mas o importante é a gente saber quanto que a gente desenvolve de empatia, porque você sabe que você pode ajudar alguém, mas quando que você abre mão de algo que você gosta para o outro? Teve uma outra questão, teve um dia do sorvete. Aí era aniversário de uma das crianças. Ela pode ter mais sorvete que os outros porque é aniversário dela, sim ou não? Foi uma questão que elas estavam levantando. Aí elas, vamos abrir mão de uma quantidade nossa de sorvete a mais porque é aniversário dela ou não? Então foi nesse sentido de empatia, porque aniversário está correlacionado a você repassar um presente para o outro. Isso é empatia? Aí elas foram classificando a empatia para elas. Olha só, o Luiz continua aqui trocando conosco. Eu tenho um conceito que costumo passar que acho que envolve muitos outros, que é a consciência social. Luiz, quer desenvolver um pouquinho sobre a consciência social nesse sentido? Pode ser contando uma pequena história que se passou e que é verdadeira, e que nós estávamos num grupo de pessoas e a orientadora nos pediu para nos juntarmos aos pares, em grupos de 2, e pediu que nós dessemos ao, ao parceiro a nossa melhor massagem. Né? E uns viraram-se de costas para o parceiro e o parceiro começou a massajar os ombros do colega. Não? E depois a orientadora perguntou se toda a gente tinha ficado satisfeita. E houve quem dissesse, eu não, porque a massagem que eu gosto mais não é aí, e não é dessa forma. Então, consciência social não é eu fazer aquilo aos outros o que gostaria que fizessem comigo. É eu fazer aos outros o que eu gostaria que fizessem com ele. Não é? E então aí vem a empatia, vem a confiança, vem uma série de coisas. Então, Luiz, deixa eu só te terminar a história final. A história final foi o seguinte: elas chegaram e perguntaram: você, que é o seu aniversário, você gostaria de mais sorvete? Quem estaria disposto a repassar mais sorvete e quem não? Aí elas escolheram entre elas as crianças que gostariam de repassar. Aí, no final, acabou que elas nem se portaram mais, conversaram bastante, dividiram o sorvete, mas tecnicamente uma das crianças virou e falou: como eu gosto muito de você, eu vou dar um pouco mais de sorvete para você. E entenda que isso é minha empatia com você. Mas só para entender essa relação do gostar, que é o que você estava colocando da consciência, né? Então, uma sugestão, Luiz, você estaria... Olha, eu tô vendo a Tina, tá gerando polêmica aqui, hein, colocando empatia injusto. E você falou que pistache não tem negociação, e a Maria Antônia tá gostando da história. A Tina já falou que pistache é difícil também. Então, assim, é muito correlacionado esse desenvolvimento, né, da relação, do vínculo, do que nós gostamos, né? Importante trazer também. A Maria Antônia está com a mãozinha levantada. Eu só queria trazer aqui uma questão. Consciência social. É uma perguntinha. Você teria essa ideia para ser um indicador, Luiz? Ou você só colocou como uma referência? Só essa perguntinha. Não, eu acho que é um excelente indicador, ou por outra, é um excelente conceito para encontrarmos indicadores que demonstrem que a pessoa tem consciência social. Porque isso é que é importante, não é? Quando nós damos uma prenda a alguém no Natal, damos uma prenda que achamos que a outra pessoa vai gostar, não é? Não é uma prenda que eu gosto de dar.
Eu até posso não gostar, mas sei que o outro vai gostar. Isso é consciência social. Se nós vivermos com consciência social, vamos dar o melhor que temos aos outros. E não vamos dar o que gostamos, vamos dar o melhor que eles gostam. Então, para isso, precisa dos acordos. Nós temos que acordar para saber o que o outro gosta, certo? E o que nós gostamos para ter essa equivalência e qualificação, certo? Então, uma sugestão, fica só a sugestão sobre acordos. Será que os acordos de convivência não entrariam nos indicadores? Também como uma construção? Deixo. Sim? Vocês veem que sim? Vou colocar aqui como uma proposta. Maria Antônia, estou passando para você, era só para fechar essa questão. Ótimo, obrigada. Bom, é só para dizer que eu adorei essa ideia de como contabilizar, de como contar a empatia, assim, porque é uma reflexão que eu tenho feito, eu já tenho até texto publicado sobre isso, de como contar os sentimentos, como que a gente faz isso? A gente sempre pensa em contar coisas materiais, mas as coisas imateriais, como é que se somam, como é que se contabiliza, como é que se reflete sobre elas, não é? Porque elas estão presentes também na sala de aula. Nós não só temos o material, nós temos o imaterial. Mas assim, é uma metáfora mesmo para pensar essa questão. E aí eu adorei isso. E eu adorei também essa proposição da consciência social, que eu acho que vai ao encontro de uma até que o professor Aldo já tinha colocado, que eu anotei aqui, sobre a sensibilidade, quando nós estávamos conversando sobre aquela questão do uso dos banheiros, né? Uma semana atrás aí, de como que o professor Luiz trouxe, porque eu penso que está em relação com isso, assim, como desenvolver a sensibilidade do outro, inclusive para que essa sensibilidade permaneça e vá até a idade adulta dele, quando ele chegue numa universidade, ele já tenha, ele não esteja voltando para ele já saiba fazer isso, né? Que foi o meu exemplo, de como desenvolver a sensibilidade do outro em relação aos usos comuns, não é? Porque, poxa vida, as pessoas usam, e aí vai para essa questão ambiental, vai para muitos setores do uso comum que se tem das coisas, mas a gente esquece que não está usando só sozinho, né? Que em seguida tem outro, ou antes teve outro, enfim. Eu penso que esse é um indicador maravilhoso, professor Luiz. Eu não sei onde é que ele entra aí. Ele está dentro dessa questão da cooperação e critérios e indicadores né, enfim, mas eu acho bem legal. Eu voto nele. É isso, obrigada. Bom, trazendo essa questão, temos a sensibilidade. Vocês veem que a sensibilidade seria uma construção também de um indicador, que a Maria Antônia, inclusive, lembrou? E se for, como é que nós poderíamos colocar a sensibilidade como indicador? É uma reflexão, né? Se ela seria uma proposta de indicador ou não. Ela indica essa construção e se indica, como é que seria esse desenvolvimento de competências? Pensando a partir dessa consciência social. O Luiz colocou aqui, consciência social com sorvete e chocolate, o mundo é um paraíso. Normalmente, né, Luiz, a conversa sobre consciência social tá ligada assim, né? Por que que se um coleguinha bate na minha cara, eu não posso bater de volta? Né? Porque, assim, doeu e eu quero me vingar. Então, como é que eu faço para não bater de volta? Teve uma criança que me perguntou isso. Ela falou, o que que eu faço com a raiva? Eu tô com uma dificuldade, porque uma criança pegou e me bateu e eu quero bater de volta. Por quê? Porque eu tô com raiva. Então, o que que eu faço com a minha raiva? Aí eu perguntei para ela, boa pergunta. Então, se você bater de volta, ele vai ficar com raiva também, correto? Aí ela é. Aí eu falei, então, aí ele vai bater de volta. E vocês vão terminar de se bater quando? Aí ele olhou para mim e falou, né? Eu acho que a gente não vai terminar. Eu falei, então vamos pensar alguma questão que você possa resolver. Como é que você pode resolver isso? Por que que você não conversa com a criança e pergunta como que vocês podem resolver essa questão? Né? Esse conflito com relação à raiva, por exemplo. Tô vendo que o amigo Zé já está se despedindo. Amigo Zé, então até a próxima. Eu gostaria de fazer alguma colocação, amigo Zé, se não, até o próximo. Não, apenas manifestar gratidão pela vossa continuidade, pela generosidade, etc. Não vou acrescentar.
Um bom fim de semana para todos. Continuai que eu tenho de ir agora para outro encontro. Isto é assim, sempre seguido. Um abraço. Tchau. Bem-aja. Bom, eu sei que o nosso tempo também agora, né, chegou, a gente teve um pequeno atrasinho, mas só para terminar essa última colocação, o que, né, eles chegaram em conclusão? Eles chegaram em conclusão que toda vez que eles tivessem uma questão de raiva, eles iriam conversar e definir uma coisa que o outro precisava fazer com o outro para poder amenizar essa raiva. Aí eles decidiram o seguinte, como eles lavavam a louça e eles não gostavam, quando um fizesse isso com o outro que ia lavar a louça. Não foi a melhor das hipóteses, mas eles começaram a encontrar acordos para desenvolver essa construção quando eles sentiam raiva, né, por alguma questão que acontecia. O Helder colocou aqui, confiança, sensibilidade, consciência social, comunicação não violenta. Helder, essas colocações que você está trazendo aqui são de reflexão, seriam isso? Parafraseando mesmo, o que eu estou sentindo, eu estou percebendo que está fluindo aqui, né? Ver essas palavras, né? Confiança, sensibilidade, confiança de ti, sensibilidade de Maria Antônia, Mocho falou consciência social, e aí veio essa mediação, esse uso das palavras de conseguir alfabetização de sentimentos, necessidades do outro e de si mesmo, né? Com comunicação não violenta também, com referências aí para te construir, derivar indicadores, né? Talvez de habilidades socioafetivas, né? Uhum. Agradeço a ideia. Sim. Por favor, Helder. Não, você parafraseou bem aqui, Zizi. É isso. Eu estava fazendo esse exercício aqui, você tirou algumas arestas, colocou aqui sugestão de indicadores até agora. Cooperação, critérios, confiança, acordo, convivência, sensibilidade. Uhum. Então, até agora tivemos essa construção, né, para construirmos juntos. Se vocês tiverem mais indicações também, como o nosso tempo, né, encerrou, eu pediria só uns 2 minutos para a gente fechar essa questão e também colocar para vocês o seguinte: nós precisaríamos de um tempo de pausa, porque nós vamos ter algumas dinâmicas agora sequenciadas. Então, nós queríamos propor para vocês termos o tempo de pausa até o dia 14 de setembro. Aí nós teríamos esse período agora de pausa para as reorganizações. Sabemos que em agosto também tem as dinâmicas com relação a Portugal, né? Então tem essas dificuldades de participação também. E, se tudo bem, retornarmos dia 14 de setembro. Nós retornaríamos até dia 7 de setembro, mas retornar 7 de setembro no Brasil complicaria um pouco, né? Então, seria a primeira semana. Então, passaríamos para a segunda semana, 14 de setembro. Tudo bem para todos acordarmos, então, essa pausa? Ótimo. Então, temos essa construção de pausa, agradecida a todos que estão aqui com a gente. As sugestões de indicadores ficaram cooperação, critérios, confiança, acordo de convivência e sensibilidade. Se nós pudermos pensarmos nesse período para, ao retorno, focarmos nessa construção e também o Luiz trazer já as questões para continuarmos desenvolvendo e quem mais, qual núcleo mais queira trazer para desenvolver também, podemos desenvolver aqui juntos e juntas. Tudo bem? Então, mais alguma questão? Senão, nós estaríamos encerrando nesse período em pausa para retomarmos dia 14 de setembro, correto? Então, agradecida a todos, a todas, bom período para nós, bons desenvolvimentos e reflexões. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.